Semana de Saturno em Áries, de Mercúrio em Gêmeos, Mercúrio com Sol e fase nova. Semana que vem com tudo, aperta o cinto, respira fundo, que já vai começar com tudo essa semana aí com Saturno ingressando no signo de Áries. Fica aqui comigo até o final do vídeo aí para você entender, porque é uma semana que tem bastante movimento no céu, tem um dia sem aspecto nenhum, então a gente vai acompanhar aqui como tudo vai se desenrolar. Se você estiver aqui pela primeira vez, já aproveite, se inscreva no canal e ative as notificações, porque no domingo eu vou postar o vídeo aqui de Júpiter no signo de Câncer, para você acompanhar esse trânsito também que inicia no mês de junho. E se gostar de astrologia tradicional em campo mais técnico, seja membro do canal. Tem vários vídeos exclusivos com temas muito variados, trabalhos práticos também, para você que quer se aprofundar um pouco mais na astrologia tradicional. E também tem os cursos na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Ali são cursos mais formatados mesmo, né, completos. Tem vários cursos, navega lá que você vai encontrar o seu preferido. Vamos falar dessa semana, não vou nem colocar muita coisa a mais aqui, porque vocês já vão ter que respirar fundo aí com o começo já com muito movimento. Vamos lá. Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Touro, que naturalmente é uma configuração calma. Nós vamos ter um clima um pouco misturado para o início do domingo. Quando vocês olham aqui, olha, a Lua na viradinha do sábado para o domingo, não tem nenhum aspecto difícil, mas também ela não tem nenhum aspecto fácil. Ela está com um aspecto aqui com o grau do ascendente, mas para clima diário isso não é importante, porque o ascendente se movimenta muito rápido, né? A cada 4 minutos ele muda um grau. Eu não considerando só os aspectos planetários. E até que vem, assim, interessante, só que a Lua em Touro aqui, paradona, vai se encontrar com Saturno, ingressando aqui no signo de Áries. Vai ser à meia-noite e 36 do dia 25. E isso, gente, já vai trazendo um impacto um pouco mais, assim, ele não vai agitar, porque não é um tema de Saturno agitar, ele é denso também, só que muda um pouco o clima. Só que como Saturno se movimenta muito lentamente, nós vamos perceber esse ingresso de Saturno no signo de Áries ao longo de alguns dias ainda. E ele vai já iniciar um movimento retrógrado no próximo mês. Então ele não vai avançar muito, ele inicia um movimento retrógrado em 1 grau e pouquinho. E os 3 graus iniciais de qualquer signo, eles são mais desafiadores. Então, gente, quando o Saturno ingressar em Áries e o Júpiter ainda não tiver ingressado no signo de Câncer, ele tende a ser um pouco ríspido. Mas como o Saturno é aquele planeta que fecha o campo, né? Ele não tem uma característica yang para fora, ele vai amassar Marte, aqui ele está na casa de Marte, né? Ele dá uma amassada aí no potencial de Marte. Por isso que eu não penso que esse trânsito de Saturno em Áries tem a ver com guerras grandes, não, ele pode ter representação com conflitos mais localizados, né? Como eu falei para vocês no vídeo do Saturno no signo de Áries. Se você não assistiu o vídeo, pega aqui em cima no card, né? Onde eu falo só sobre esse trânsito. É um ponto de queda, né? É uma debilidade essencial. E na astrologia tradicional, a queda ela é associada mesmo à humilhação, à perda de prestígio, né? Por isso que esse trânsito, se a gente pensar do trânsito em Saturno em Áries, ele tende a ser difícil, mas nenhum planeta se movimenta no céu sozinho. E principalmente nesse primeiro ano, a gente vai ter o auxílio do Júpiter, né? Quando ele ingressar em Câncer, aqui ainda não, né? Eu vou falar mais disso no vídeo sobre o Júpiter em Câncer, né? Dos melhores momentos e quando o Júpiter vai comandar Saturno totalmente, vai ter um período desse ano que Júpiter vai forçar Saturno a trabalhar a favor dele, né? Mas eu vou falar no vídeo, não vou dar muito spoiler aqui, né? Pensando em clima geral, o que a gente tem que considerar nesse ingresso do Saturno em Áries com a Lua no signo de Touro. Olha, é um perfil que a secura fica bastante presente no clima global, né? E então ela consegue manter o passo firme das coisas. Mas o que vai acontecer depois é que a Lua vai ter um aspecto desafiador com Marte. E aí isso vai acrescentar um pouco mais de um clima resistente, um clima duro e até um pouco bravo, assim, um pouco nervoso. Então o domingo ele tende a ser um dia um pouco difícil, tá? Em todos os períodos do dia, ele tende a ser um pouco difícil, não é tanto só pelo Saturno ingressar em Áries, mas é porque a Lua que comanda o clima diário vai se encontrar em algumas configurações mais desafiadoras ao longo do domingo, ao longo de todo o domingo. Então, mantenha cautela se você tiver que realizar alguma atividade muito importante, alguma atividade muito diferente, algo marcante, assim, um negócio importante.
um evento, né, muito importante da vida, porque tem muita rispidez no céu, né? Desde o Saturno ingressando em Áries, porque a secura fica presente, ela é ríspida, né? É uma lixa, assim, né? Ela é bem ríspida. Como também da Lua, que está no signo de Touro, que é signo da Terra, é seco. E a Lua vai chegar a uma quadratura a Marte às 19h06. Então, gente, imagina, até a noite, esse clima aqui vai aumentar. E aí acrescenta mais secura ainda, a secura de Marte com a secura de Leão, né? Num ângulo difícil, porque se fosse um ângulo fácil, configurações boas, essa secura traria uma linearidade boa, né? Para manutenção de objetivos, assim, sabe? Aquela retidão. Mas como é um aspecto difícil da Lua, e com Marte, com Saturno, que é um maléfico também ingressando em Áries, o domingo vem uma casca dura, assim, né? Ele tem zero maleabilidade, quer dizer, vai ter um pouquinho, tá? De maleabilidade daqui a pouco que eu vou falar para vocês, mas até às 19h06 ele vem rígido, casca dura mesmo, né? Ele vem aí bem difícil. Então evitem o domingo para início de assuntos importantes, mantenha a rotina. Tenha cautela se você se sentir muito provocado pelo clima geral, tenha paciência, né? Pelo menos a Lua vai estar em Touro para conseguir paciência, não é muito difícil, mas é um dia sujeito a coisas difíceis, né? Em termos de notícias, de clima geral, ele tende a ser adverso, né? Então, para sentido eletivo, ele não é recomendado. Mantenha atenção. E aí, gente, fica um pouquinho mais maleável, porque o Mercúrio vai ingressar em Gêmeos às 21h59, só que, então, gente, sempre tem um mais, tem um porém. Quando a Lua passar pela quadratura Marte, ela vai ficar depois fora de curso, até a segunda-feira à tarde. E por isso, quando o Mercúrio ingressar em Gêmeos, não vai ser assim tão legal para início de atividades pelo fato da Lua estar fora de curso. Então a Lua estragou o domingo, né, gente? A Lua no caminho dela com Saturno, tá tudo muito ruim para início de atividades. Assim, relaxa, faça as suas atividades cotidianas, procura não se arriscar muito em eventos, em iniciativas, e assim você consegue levar no dia a dia o clima mais agradável. Quando o Mercúrio ingressa em Gêmeos, pensando no trânsito do Mercúrio em Gêmeos, é tudo yang, né, para essa característica de comunicação, de assuntos ligados às estradas, né, aos temas rodoviários, essa questão. Assuntos, por exemplo, né, em termos de notícia que envolvem tanto as ruas, né, leis de trânsito, como os que envolvem também os assuntos rodoviários, ferroviários também, essa questão de metrô, linhas de metrô, essas coisas todas, né, vão ficar muito presentes. E em termos de notícia, o que se tem? O Mercúrio estando em Gêmeos, né, que é dos dois domicílios o mais yang, né, o que traz mais esse movimento, ele não firma muito as notícias. Então esse trânsito ele pode ser marcado por muita coisa assim que vai e vem, às vezes até notícias que se misturam. Não tem aquela marca de um tema importante que fica ao longo do dia todo mundo conversando sobre aquilo. Então às vezes vem um assunto, aí daqui a pouco vem outro em cima, aí vem outro em cima e fica tudo muito rápido, né? No sentido eletivo, esse momento do Mercúrio no signo de Gêmeos, ele acaba sendo favorável para essas buscas do campo mais mental, né? Assim, que sejam mais abertas. Nada muito de pesquisa profunda, né? Pode ser aquele momento para buscar informação, para ampliar o campo da interação, né? Para essas coisas mais abertas, coletivas, pode ser até mais interessante, né? Ele é meio falador, né? O Mercúrio em Gêmeos tem aquela característica da fala, mais pulverizada, né? Não é que tem domínio, não tem uma habilidade tão eloquente, né, de domínio no que se fala, mas fala muito, né? Esse é um ponto importante. E aí, gente, o que vai acontecer é que o Mercúrio já chega a um aspecto com Saturno, né, que acabou de ingressar em Áries. Olha, esse perfil, esse sextil, ele é muito interessante para o campo científico. Para o sentido eletivo, ele não é exatamente bom esse momento, porque a Lua estará fora de curso, então a gente não recomenda. E também a Lua está bem no final do ciclo, né? Tá muito no finalzinho. A gente vai ter a Lua nova já na terça-feira. Mas, assim, em termos de campo preditivo, em termos de notícia, isso pode ser indicação de assuntos do campo científico, algumas descobertas ou algumas teorias novas, coisas que vão surgindo com essa temática mais científica, mas num contexto mais aberto de mídia geral, né? Porque esses assuntos rolam o tempo todo, mas eles são mais reservados
aos campos específicos, né? Quem circula nesses campos específicos. Quando a gente tem essa dinâmica aqui, isso pode ser algo que chega num sentido mais de divulgação mais aberta, né? Então, descobertas científicas e tal. Agora, o Mercúrio se movimenta muito rápido, ele vai passar rápido por esse aspecto, mas como a gente tem outros planetas que às vezes vão fazer a ponte, né, entre o Mercúrio e Saturno ao longo desse trânsito do Mercúrio em Gêmeos, fica esse trânsito todo sujeito, né, a essas questões mais científicas e tecnológicas também, né? Novas tecnologias, coisas que giram em torno do tema. Bom, domingo, gente, ó, avassalador, né? Domingo para nada bom. Agora, na segunda-feira, amanhã, vem com a Lua fora de curso ainda, né? E com a Lua em Touro. Então, a segunda, ela vai começar bem lenta, meio chata, meio parada, assim. E para início ainda não é legal, né? Amanhã e o comecinho da tarde ainda da segunda. A Lua ingressa em Gêmeos às 14h21. E aí ela já vem com bastante movimento. Se a Lua estivesse transitando em Gêmeos sozinha, a gente teria uma tarde de segunda-feira super bagunçada, desorientada, com bastante dificuldade de manter o passo firme. Só que ela já vai ingressar aqui em Gêmeos, se aproximando do sextil com Saturno. Então, ela ingressa em Gêmeos 14h21 e quando for 14h32, alguns minutinhos depois, aí a gente tem esse aspecto aqui entre a Lua e Saturno. E como Saturno está em Áries, ele é seco, Áries é seco, isso vai acrescentando um pouco mais de linearidade, o que é bom, né? Eu penso muito bom, porque pelo menos para as atividades cotidianas a gente consegue cumprir sem ficar desviando. E também não tem aquela sujeição do clima há muitas coisas assim fora do habitual, né? Seja assim coisas inesperadas, pensando em previsibilidade, ou de desvios com ideia também, ele acaba fechando um pouco o campo. Só que aquele perfil científico que eu falei para vocês no domingo, ele acaba aparecendo de novo, porque aqui a Lua tá fazendo a ponte entre o Saturno e o Mercúrio de novo, né? Porque o próximo aspecto da Lua, na verdade não é um aspecto, é uma conjunção com Mercúrio. Então ela acaba fazendo essa ponte de novo, né? Ela passou pelo sextil com Saturno e agora ela chega a Mercúrio aqui, no mesmo grau. Então ela faz essa translação da luz, né? Entre o Saturno e Mercúrio novamente. Então o domingo e a segunda tem uma pegada tecnológica, tem uma pegada científica. Se você estiver em busca, por exemplo, se você estiver em busca de melhoria nesses campos mais tecnológicos do seu trabalho, das suas atividades, né? Pode ser bem interessante. Bom, e no perfil científico para pesquisas também, né? E também pode ser interessante para as regras, por exemplo, se você estiver produzindo um material em texto, por exemplo, né? E tiver que cumprir com normas e regras, é até interessante, porque essa secura do Saturno acaba ajudando um pouquinho nesse aspecto mais fácil, né? Então não ficou ruim, né? Vocês viram que a segunda tarde é um pouco melhor. A conjunção de Lua com Mercúrio vai ser às 17h05. E aí depois, olha, a Lua já vai começar a se aproximar aqui do Sol para a fase nova. Só que a fase nova vai ser perfeita só na madrugada, na virada da terça-feira, né? Comecinho, 00:02, tá? Então a gente vai pegar ainda a segunda, mesmo depois da conjunção entre Lua e Mercúrio, com esse perfil geminiano ainda, né? Ela vai se afastando, né, do aspecto com Saturno. Quando ela chegar à conjunção com o Sol, ela já está em 6 graus, né? A Lua se movimenta quase 13 graus por dia, ela se movimenta bem rápido, mas aí fecha o ciclo, né? Aqui começa um outro ciclo. E aí, gente, tanto por signos inteiros, né, como por quadrantes, a Lua nova ocorre na casa 4, calculando então para Brasília, capital do nosso país, né? Então, é uma lua nova de casa 4. A casa 4, ela pega o ambiente no campo territorial do país, né? Que é o campo da agricultura, da pecuária, e também, né, o que se relaciona ao ambiente físico do país, as florestas, montanhas. Então, geralmente os temas de agricultura, pecuária ficam presentes, como também os temas ligados à ecologia. Mas, gente, o que acontece? A casa 4 é oposta a 10. Então, em termos assim políticos, né, ela vai pegar oposições de governo. Pode ser um período em que a gente há muitos momentos de oposições assim que acabam vindo para a mídia de uma forma mais aberta.
elas não são muito firmes que se mantêm. Eu penso em muitos momentos, né? Porque pegam Gêmeos, que é um signo mutável. Então não é uma coisa que firma, ela é meio barulhenta, assim, né? Surge uma coisa aqui, ali, e fica essa coisa pulverizada, né? E o regente do ascendente para esse momento é Júpiter, que está aqui no finalzinho do signo de Gêmeos. Então, é um período meio bagunçado. A gente vai sentir esses dias, né, esse período de fase nova até a próxima fase cheia, principalmente esses 15 dias, um pouco tumultuados devido a esse perfil geminiano, onde nem o Sol e nem a Lua têm poder, né? Eles estão os dois peregrinos. Então, tende a ser assim meio barulhento, né? Meio agitado mesmo. Muitas coisas, notícias, coisas que se desenrolam muito em cima umas das outras. E como nós estamos vivendo aqui no país essas questões com gripe aviária, que envolve essa questão da pecuária, né? Pode ser um período que isso venha a se pulverizar, né? Em termos de medidas dentro desse campo. A gente viu que alguns países, né, já deixaram de comprar, importar os frangos do Brasil. E isso fica um pouco mais presente no ar. Tanto o tema da agricultura, pecuária, como também o tema de oposição ao governo. Vai ficar bem forte, né, essa temática. Então, parecem ser 15 dias muito barulhentos, assim, né, muito agitados. Depois que a Lua passa pela conjunção com o Sol, é quando ela vai chegar a um aspecto a Marte, né? Olha, Marte está aqui em 18,55 e a Lua em 18,55. É um aspecto leve, ele vai acontecer na terça-feira, às 20h34 à noite. Para o sentido eletivo é interessante porque como Marte está ali no signo seco, né? Ele vai acrescentar secura e dar bastante linearidade, também no signo fixo. Acalma um pouco a Lua meio perdidona, peregrina aqui no signo de Gêmeos, né? E ajuda a realizar as coisas. Eu penso assim, olha, a terça-feira na madrugada não é legal. Na verdade, desde a noite, desde o final da tarde da segunda, quando a Lua começa a se afastar da conjunção com Mercúrio e se aproxima da conjunção com o Sol, ela é meio desordenada, né? Meio bagunçada, mas depois ela vai acalmando um pouco mais. Eu não digo assim numa calmaria aqui de ânimos, né? Ela fica ainda yang, porque é um aspecto com Marte no signo do fogo, mas tem mais retidão. Para o sentido produtivo, diário, é bem legal, porque esse perfil encorajador, com perfil de iniciativa, ele traz bastante retidão para o que a gente estiver realizando. E aumenta esse perfil de coragem, né? Aumenta a capacidade produtiva, assim, no sentido de velocidade também ele é bem rápido, não trava as coisas, né? Tudo vai reto. Então é um momento interessante para a tomada de iniciativa, para as atividades que dependem de um campo mais de velocidade também, campo produtivo. Muito bom. Bom, e daí isso vai acontecer às 20h34 da terça. Aí a Lua vai começar a se aproximar de um aspecto leve com Vênus. Esse aspecto leve vai ser 00h21 da quarta-feira. A Lua estará em 21h16, chega esse aspecto leve aqui. E esse clima, né, de mais velocidade, ele se mantém, só que agora acrescenta um pouco mais de ânimo mesmo, de descontração. E a Lua acaba fazendo a ponte entre Vênus e Marte, que foi um aspecto que aconteceu na semana anterior. Então, assim, olha, a madrugada da quarta-feira, ela é boa. Na verdade, a terça, ela vem com esse perfil de sextil com Marte muito produtiva, e mais lá do meio da noite em diante, ela já vem com um pouco mais desse otimismo aqui, né? Um aspecto bom. O que ficou assim meio assim chato é a noite mesmo da segunda para terça. Como a conjunção entre Lua e Sol ocorre na madrugada, quando for de manhã, por exemplo, a gente já passou de parte da manhã, né? Quando chegar a manhã da terça, a gente já passou dessa influência de conjunção de Lua com Sol. Já vai ficando mais presente o sextil com Marte. Então a terça vem com um clima muito produtivo. E vira o dia para quarta também. E mantém ainda ali, gente, até o meio do dia, porque aí a Lua vai chegar ao mesmo grau de Júpiter, né? Agora aqui, a gente já não tem tanta secura presente, né? A umidade reina aqui, a Lua é úmida, Júpiter é úmido, e essa umidade, ela é muito solta. Não é um clima ruim porque Júpiter é um benéfico, só que ela tem uma configuração mais desconectada, assim, sabe? Meio desconexa. É muito cheia de ideias, de pensamento, de interesses, é assim meio acumulativa.
E pode ser difícil para você, se você precisa realizar atividades que sejam muito pontuais, que sejam muito cheias de regras, de normas, de procedimentos, né? Pode sentir bastante dificuldade com a falta de linearidade. Agora, se você estiver em uma fase das suas atividades, que você precisar de mais descontração, ideias mesmo, vai se sentir muito bem. Esse perfil, ele é bem solto, muito otimista, ele é alegre, bem descontraído. Eu recomendo ainda ter um pouquinho de cautela com riscos exagerados, porque o Júpiter ele está no ponto do detrimento e já está bem para o final do signo. Os 3 graus iniciais, os 3 graus finais não são muito bons, né, de nenhum signo. Depois a Lua vai ficar um pouco fora de curso, algumas horas. Quando for 14h32, ela ingressa no signo de Câncer, aí muda bem o clima, né, porque ela vem de conjunção com Júpiter em Gêmeos, que é super, assim, yang, né, legal, bem otimista, leve, e entra em Câncer. E apesar da Lua ter domicílio em Câncer, as características, né, que ficam presentes aqui são de frieza e umidade. Então, ela tanto tem um apelo emocional, né, em geral, assim, no clima, como ela é mais fechada, né, ela é mais introspectiva. Então, para as atividades, por exemplo, que você tenha que usar muito esforço físico ou tiver que buscar elementos muito diferentes, pode ser um pouco incômoda. Mas para manutenção de rotina é bem legal, né? Para organização das coisas e tal. Só que a Lua ingressa em Câncer, olha só, já se aproximando da quadratura a Saturno. A quadratura vai ser às 14h58. Então, gente, para início de atividades na quarta-feira, até o meio da manhã, 10h01, que é quando a Lua chega exatamente à conjunção com Júpiter. Depois disso, não, porque ela vem da fase fora de curso, ingressa em Câncer e já se aproxima a quadratura a Saturno, aí já não fica legal. Agora, a quadratura vai ser perfeita a 14h58. Olha, é bem chata, tá, gente, essa quadratura, ela fecha o humor. Então, se você tiver que realizar alguma atividade assim de alto risco, alguma experimentação, alguma coisa diferente, escolha um outro momento. Esse aqui é bem sujeito às coisas não saírem muito bem, né, gente? E também, assim, o humor geral, ele fica meio bravo, né? Ele fica meio ranzinza, assim, sabe? Reclamão, assim. Não é uma configuração nem um pouquinho de leveza, ela é bem chata mesmo, às vezes até um pouco mais exigente, assim, né? O que acaba não sendo muito interessante se você tiver que negociar alguma coisa com alguém, ou lidar com alguma atividade muito nova que você nunca fez, estiver em um ambiente novo, assim, é um pouco difícil, né? Tem uma característica bastante incomodada. Agora, gente, depois das 14h58, meio da tarde da quarta, nós não vamos ter mais aspectos perfeitos na quarta e nem na quinta, gente. O que vai acontecer é que a Lua vai começar a se aproximar da quadratura a Vênus, mas isso vai demorar muito ainda. Essa quadratura vai ser perfeita na madrugada da sexta, então a gente vai começar a perceber a influência da quadratura entre Lua e Vênus lá para a quinta tarde, né? Ela vai aumentando um pouco mais a influência. E aí o que vai acontecer, então, assim, que na quinta-feira, né, quer dizer, desde a tarde da quarta, meio da tarde da quarta e a quinta de manhã ainda, para início não é legal, a Lua fica sem aspecto nenhum. Depois que ela começa a se aproximar a quadratura com Vênus, só que antes da Lua chegar à quadratura com Vênus na sexta, nós vamos ter o Mercúrio chegando ao mesmo grau do Sol. Bom, aí ele se beneficia porque ele tá até no próprio domicílio, né? Então, exatamente o momento Casime é 1h12 da madrugada. Ele dá aquele influxo forte, só que é uma característica comum também para Mercúrio, porque como ele não se distancia muito do Sol, ele passa muitas vezes, né? Pela conjunção com o Sol. Agora, sim, pode ser um período que dá aquele ganho para se colocar com palavras, né? Com ideias, lançamentos de assuntos ligados a redes e cursos, informações, essas coisas que envolvem de alguma forma o conhecimento e informação, né? Vai ser perfeito o momento, então, 1h12 da sexta-feira, 1h12 da madrugada, né? E depois disso, a Lua vai começar a se aproximar de Vênus, né? Na quadratura. E aí, gente, eu já recomendo vocês terem cautela com os assuntos, primeiro, do campo do afeto, seja no nível romântico, no familiar, não é muito interessante, é uma característica, às vezes, um pouco ríspida, assim, é uma característica que, às vezes, ela não é amigável, né?
Para o mundo feminino também é ruim, para o campo artístico também não é muito boa essa influência, né? Ela tem um perfil um pouco competitivo, insatisfeito também. E para o campo financeiro, né, gente? Não dá nem para falar que é uma influência boa. Então, assim, não é um dia para arriscar com dinheiro, com qualquer assunto, mesmo uma aquisição de alguma coisa. Ou se você tiver que lidar com atividades assim que envolvam o campo da estética, né? Se estiver lidando com algum layout aí de alguma coisa, também não é muito bom. Ele é bem insatisfeito mesmo, né? Sujeito a imprevisibilidades, né? Então as coisas não ficam muito legais. Bom, depois disso, gente, então que a Lua passa pela quadratura com Vênus, ela vai ficar um pouco fora de curso, um pouco várias horas, né? Manhã inteira e à tarde. Ela passa pela quadratura com Vênus 5h45 e ingressa em Leão 17h16. Então a gente vai pegar amanhã e à tarde, né? Com a Lua fora de curso para inícios, então na sexta-feira, durante esse período, não é legal. Agora, ela vai ingressar em Leão e acrescenta um pouquinho de secura. E aqui a gente vai sentir algo parecido com o que teve ali na segunda-feira, entre aqueles aspectos de Lua com Saturno, porque a Lua já ingressa aqui em Leão, então já aproximando de um aspecto de trígono com Saturno, no signo de Áries, né? Então, assim, pensando nas naturezas, vai acrescentar bastante secura e linearidade. Um trígono, um aspecto leve, mas não esperem grandes coisas, porque o Saturno tem debilidade aqui no signo de Leão. Ele não é para alto risco, mas pode ser interessante novamente para aqueles assuntos relacionados à questão científica, tecnológica, né? Aqui a gente tem o momento perfeito do trígono, mas aqui o que vocês vão perceber que interessante é que na sequência a Lua vai ter aspecto com o Sol, depois ela vai ter aspecto com Mercúrio e ela vai acabar conectando de novo Saturno com Mercúrio. Então, a sexta-feira, a partir do final da tarde, tem um clima melhor, né? Assim, ele não é alegre, assim, super despojado, mas eu penso que para atividades mais lineares já fica um pouco melhor. O momento perfeito do trígono entre Lua e Saturno é, então, às 17h59, né? Acrescenta mais secura, mais linearidade, é super descomplicado, né? Então, para as atividades diárias pode ser interessante. Bom, e depois disso, aí a Lua vai se aproximar do sextil com o Sol. O sextil com o Sol vai ser no meio do dia, ali no sábado, vai ser às 11h46. Então, é esse momento aqui. Perfeito. Agora ele fica mais empolgado, tá? Porque a Lua tá no domicílio do Sol. Então, a gente vai perceber à noite, né, final da tarde da sexta, depois que a Lua passa pelo trígono com Saturno, o aumento dessa influência. Então, a noite da sexta-feira é mais empolgada, né? Ela é bem mais animada. E carrega essa influência, então, para a virada do sábado, para amanhã do sábado, até às 11h46. Mas não fica ruim depois, porque aí a Lua vai ter o sextil com Mercúrio, que vai ser às 15h38. A tarde vai ser aí bastante agradável, a tarde do sábado, né? E a gente encerra a semana nesse aspecto de Lua sextil com o Mercúrio, né? Que vai ser às 15h38. Só que aí depois ela já vai começar aqui, ó, se aproximar de Marte, né? E vai ser essa conjunção perfeita no domingo, né? No domingo, no dia 1º de junho. Então, gente, quando acontecer isso, a gente vai mudar um pouco o clima, né? Do sábado para o domingo, do meio da tarde do sábado para o domingo, tá? Vai ficar um pouco parecido com o que foi o sábado passado, né? Esse sábado do dia 24 de maio, né? Vai ficar um pouco parecido com esse sábado, porque a gente tem naquela aumento da influência da Lua quadratura com Marte, e agora o aumento da influência da Lua conjunção com Marte. Ela é mais ríspida, né? Ela tem uma característica um pouco nervosa, um pouquinho agressiva e tal, né? Pega um pouco ainda desse clima. Mas aí eu volto e a gente vai falar mais disso na próxima semana, porque aí a Lua vai passar por esse aspecto, ela vai pegar ainda aqui um aspecto com Júpiter também, que vai ser um pouco mais leve, aí alivia um pouco mais, né? Mas, assim, no sábado a gente vai perceber essa influência, esse aumento aqui mais duro, mais ríspido, né? E, assim, ele tem um perfil bem yang, assim, ele é bem energético, só que nunca uma conjunção com Marte é legal, exatamente porque essa configuração de calor, ela fica excessiva. Então, a gente tem um aumento de competitividade, um aumento de agressividade, uma característica muito ríspida, né? Assim, meio bravo, assim, para se colocar. Então, vai ficando um pouquinho mais com esse perfil, já desde do final, ali do meio da tarde do sábado, a gente já vai percebendo o aumento dessa influência, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Como eu falei para vocês, aperta o cinto aí, respira fundo, porque essa semana já vem com
tudo, né? Mas é possível vocês programarem, porque vocês viram que tem momentos muito interessantes, né? A segunda-feira vem com uma tarde boa, por exemplo, né? Dá para aproveitar bem. A própria terça, depois que passa da fase nova, já aumenta muito um perfil muito produtivo, carrega um pouco disso ali para amanhã da quarta-feira. Então não tá um dia, numa semana assim péssima, não, mas ela começa já pegando fogo, né? É isso. Uma ótima semana para vocês. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário aqui para me ajudar e me siga também aqui pelo Instagram. Ótimo final de semana para vocês. Até segunda. Até mais.